que o povo fica inventando de queimar alguma coisa? Ah, começou a gravar. Aí, bora então? Obrigada, amor. Bora lá. Então, pessoal, como eu já disse, a aula de hoje vai ser leis ponderais e as leis volumétricas, tá? Então, vocês têm que ter em mente que todas as reações químicas, seja entre sólidos, líquidos ou gases, obedecem a leis relativas às suas massas e aos seus volumes, tá? Então, se vocês forem num dicionário pesquisar no Google o significado de ponderal, vocês vão ver que é algo relativo à massa, tá? Ou relativa ao peso. Então, leis ponderais, a gente vai falar aqui que é relações entre as massas de reagentes e as de produtos de uma reação química, tá? E quais que são essas leis, tá? Então, essas leis ponderais são a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas, lei de Proust, ou lei das proporções constantes, lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas, e por último, lei de Richter e Enzel, ou lei das proporções recíprocas, tá? Então, essas são as nossas leis ponderais e também tem as leis volumétricas, tá? As leis volumétricas vão tratar de volumes, claro, e vão ser as leis de Gay-Lussac, tá? Que é um outro cientista, tá? Então, vale lembrar aqui, pessoal, que essas leis, elas são experimentais, tá? Elas foram comprovadas pela repetição experimental ao longo do tempo, tá? Então, isso significa que essas leis representam a conclusão, tá, dos cientistas que chegaram após várias experiências com diversas reações químicas, tá? Então, lembrando, essas leis não surgiram do nada, tá? Foram repetições de experimentos, tá? Então, dando início aqui, vamos falar da nossa primeira lei aqui de as leis ponderais, tá? A lei de Lavoisier. Então, o que essa lei diz, tá? Também chamada de lei da conservação das massas, Lavoisier então verificou que num sistema fechado, tá? Vou pegar já até meu ponteiro aqui, tá? Então, verificou que num sistema químico fechado, a massa total permanece constante. Ou seja, numa reação química, tá? A mais B produzindo C mais D. Então, vejam, vamos lembrar aqui, quando eu tenho substâncias antes da minha seta, tá? São chamadas de reagentes. E após a minha seta, produtos, tá? Então, o que essa lei de Lavoisier diz? Que numa reação química, as massas dos meus reagentes, ou seja, a massa total dos meus reagentes, tem que ser igual às massas, a massa total dos meus produtos, tá? Só que lembre que é um sistema fechado. O que é um sistema químico fechado? Tá? Pegar aqui um exemplo, uma fotinha aqui do lado, a gente pode ver, tem dois tubos de ensaio, tá? Um tá tampado aqui e o outro tá destampado. Então, veja que um sistema fechado, que é esse cara aqui, ele não vai apresentar nenhuma influência do ambiente externo, tá? É a mesma coisa você pegar um copo da água e uma garrafa de água, né? O copo ali está um sistema aberto e minha garrafa de água fechada ali, um sistema fechado, tá? Então, em um sistema fechado, a massa dos meus reagentes é igual à massa dos meus produtos, tá? Ma mais Mb é igual a Mc mais Md, tá? Então, essa lei, ela pode ser enunciada pela famosa frase também, que na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma, tá?
Então, a experiência que Lavoisier realizou ocorreu a transformação do mercúrio, tá, em contato com o oxigênio, formando, então, um óxido de mercúrio 2, tá? Então, o que Lavoisier ele viu? Ele pegou ali mercúrio, né? Lembre, em um sistema fechado, tá, gente? Então, ele pesou ali o mercúrio, pesou o meu oxigênio, e depois ele pesou o meu produto, ou seja, o meu óxido de mercúrio 2. E ele viu, pessoal, que ó, se vocês somarem aqui 259 gramas mais 15,99 gramas, eu vou ter uma massa de 216,58 gramas, tá? Ou seja, igual a massa dos reagentes, igual a massa do meu produto, tá? Lembrando, em um sistema fechado. Olha só essa imagem, esse outro exemplo. Aqui, a gente pode ver que tem um tubo de ensaio contendo uma solução de cloreto de cálcio e um Erlen contendo uma solução de sulfato de sódio. Veja, sistema fechado, ou seja, não tem influência do meu ambiente, tá? Nenhuma influência. E olha a massa aqui, ó, na balança. Em cima da balança estão 300,23 gramas. Que ao se misturarem, ou seja, ao reagirem esses dois caras, eu vou formar o quê? Meu produto. Quais são? Quais são? Meu sulfato de cálcio e meu cloreto de sódio. Tá? Aqui, ó, formei meu sulfato de sódio, sulfato de cálcio, perdão, e o meu cloreto de sódio. E olha a massa, 300,23 gramas. Ou seja, em um sistema fechado, a massa dos meus reagentes é igual à massa do meu produto. Se vocês querem, do slide anterior, ver o esquema, que A mais B reagindo, dando C mais D. Então, a massa de A e a massa de B é igual à massa de C mais a massa de D, ok? Então, aqui, lei de Lavoisier, conservação das massas, ok? Primeira lei, suave de entender, né? Vamos para a lei de Proust. O que esse cara diz? Também chamado de lei das proporções constantes, tá? Então, ele enunciou que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas, sempre na mesma proporção em massa. O que significa esse enunciado? Que eu não entendi nada. Eu vou tentar explicar com um exemplo, tá? Então, vamos ver aqui. Temos aqui a produção de óxido de magnésio, tá? Então, temos aqui óxido de magnésio. Eu preciso do quê para formar o óxido de magnésio? Magnésio mais oxigênio. Ou seja, uma substância composta, ou seja, óxido de magnésio, é formada por substâncias mais simples. Magnésio mais oxigênio. Tá, primeira parte, ok. Vamos lá. Se você pegar a primeira experiência aqui, para eu ter para eu formar 100 gramas de óxido de magnésio, o que eu preciso? 60 gramas de magnésio e 40 gramas de oxigênio, certo? Então, se você fazer uma relação entre essas massas, tá? Pegar meu 60, né, dividir por 40 e dividir ambas por 20, né, simplificar, eu vou ter uma proporção de 3 meios, né, 3 por 2. Se eu pegar minha segunda experiência, né, formar 80 gramas de óxido de magnésio, o que eu preciso? 48 gramas de magnésio e 32 gramas de oxigênio. Se eu fazer a mesma relação, eu vou ter a mesma proporção, 3 por 2. E se vocês pegarem e fazer para todos os 6 experimentos ali, vocês vão ter a mesma proporção, que é 3 por 2. Que isso significa? Vamos então ler de novo o enunciado. Uma determinada substância composta, ou seja, aqui, óxido de magnésio, é formada por substâncias mais simples, magnésio e oxigênio, ok? Unidas sempre na mesma proporção em massa. Ou seja, para formar minha substância aqui composta,
eu sempre vou ter a mesma proporção em massa, ou seja, 3 meios. Olha como que pode ser chamada essa lei. Lei das proporções constantes. Então, para eu formar óxido de magnésio, eu vou sempre usar a mesma proporção de massa de magnésio e oxigênio, que é 3 meios, ok? Olha só o exemplo. Aqui está pedindo para a gente calcular, né, qual é a massa de oxigênio que reage com 144 gramas de magnésio na formação de óxido de magnésio. Então, eu quero saber minha massa de oxigênio. A gente sabe que as massas de magnésio e oxigênio é 3 por 2. Então, como que a gente pode escrever? Massa de magnésio sobre a massa de oxigênio, ela tem uma proporção, né, igual a 3 por 2. Eu quero saber esse cara aqui, ó, massa de oxigênio. E o meu enunciado, ele já está dando o quê? A massa de magnésio. Então, só basta substituir aqui. Então, 144 gramas sobre a massa de oxigênio é igual a 3 por 2. Agora, multiplicar em cruz. 3 vezes a massa de oxigênio é igual a 288 gramas. Ou seja, a massa de oxigênio que eu tenho aqui é 96 gramas. Beleza? E agora num exercício, está pedindo a massa de óxido de magnésio formado quando são consumidos completamente 360 gramas de magnésio. Né? Vou usar a mesma proporção. Qual que é a proporção de massa de magnésio e de oxigênio? 3,5. Exercício está dando a minha massa de magnésio, então só substitui aqui. O meu óxido de magnésio, que é uma substância composta, ela é formada por quem? Magnésio mais oxigênio. Ora, se eu já tenho a massa de magnésio, que o exercício já está dando, só falta encontrar a massa de oxigênio. A massa de oxigênio, a gente já calculou aqui em cima, né? O exemplo dado para calcular a massa de oxigênio. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Substituir pela massa de magnésio, e assim eu vou encontrar a massa de oxigênio, tá? Ou seja, eu tenho uma massa de 240 gramas de oxigênio. Só que o exercício pede o quê? Óxido de magnésio. O que eu tenho que fazer? Somar a massa de magnésio mais a massa de oxigênio, tá? Ou seja, eu tenho uma massa de óxido de magnésio igual a 600 gramas, tá? Então, o que significa que para formar 600 gramas de óxido de magnésio, é necessário eu ter 360 gramas de magnésio mais 240 gramas de oxigênio. Então, essa proporção é constante, ela é fixa, tá? Tudo bem até aqui? A lei de Lavoisier e lei de Proust é mais suave, é mais fácil de entender. Agora vamos dar mais uma complicadinha, tá, pessoal? Então vamos lá. Lei de Dalton. O mesmo cara lá do modelo atômico de Dalton, tá? Então o que o Dalton ele falou? Essa lei de Dalton, também conhecida como lei das proporções múltiplas. Então ele diz que quando a massa fixa M de um elemento A combina-se com as massas M1, M2 e M3 de um elemento B, produz diferentes compostos. As massas M1, M2 e M3 guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Entendeu nada, né? É confuso esse enunciado. Então, tentar explicar dando um exemplo, tá? Aqui eu tenho esse exemplo, o carbono. Vamos aqui, ó. Massa fixa de um elemento A. Vejam que nesses dois exemplos, eu estou fixando a massa de carbono, ou seja, um carbono, um carbono. O que eu estou variando aqui? A massa de quem? Do meu elemento B, ou seja, meu oxigênio. Eu estou variando aqui meio
E aqui eu estou colocando 1. Então, vamos reler. Quando a massa fixa de um elemento A combina com massas diferentes de um elemento B, produz diferentes compostos. Então, se eu estou fixando um elemento e variando o meu outro, eu vou produzir diferentes compostos. É o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui em cima eu tô produzindo o quê? Monóxido de carbono. Se eu variar a massa do meu oxigênio e fixar de carbono, eu vou o quê? Produzir dióxido de carbono, tá? Olha só essa tabela aqui, um outro exemplo. Veja aqui óxidos de nitrogênio aqui, tá? Ó, eu estou fixando uma massa de um elemento A, certo? Ou seja, qual que é o meu elemento aqui? Que eu estou fixando a massa? Nitrogênio, certo? Você pode ver que eles têm dois N2, N2, N2. Qual que é o meu elemento que eu estou variando a minha massa? Meu oxigênio. Veja, 16, 32, 48, 64. Então, eu variando um elemento, né, a massa de um elemento, eu estou produzindo diferentes compostos. Aqui eu estou produzindo monóxido de dinitrogênio, dióxido de dinitrogênio, trióxido de dinitrogênio, tetraóxido de dinitrogênio. Então, eu estou formando diferentes compostos. E olha só, a relação entre eles são uma relação de números inteiros e pequenos. Veja aqui, minha proporção desse primeiro, 2 por 1, ou seja, 2 nitrogênio e 1 oxigênio. 2 por 2, 2 nitrogênio e 2 oxigênio. 2 por 3, 2 nitrogênio e 3 oxigênio. E 2 por 4, 2 nitrogênio e 4 oxigênio, tá? Então, essa é a lei de Dalton ou lei das proporções múltiplas. Eu fixo a massa de um elemento e vou variando a massa do meu outro elemento e formando, então, compostos diferentes. É isso que ele quis dizer, tá? Agora, vamos dar uma complicadinha aqui. Vou pegar aqui meus... Tá. Lei de Richter e Enzel. Vamos ver o que esses caras falaram aqui. Eles enunciaram que a proporção das massas, segundo a qual dois elementos B e C reagem entre si, é igual a uma proporção das massas com as quais cada um desses elementos reagem separadamente com uma massa fixa de um outro elemento A. Eu aposto um pix de R$10 que vocês não entenderam nada nesse enunciado. Nem eu entendi nada, tá? Essa é a lei mais que vai ter uma demanda aí mais da atenção de vocês, tá? Ela é um pouquinho mais complexa. O que significa essa lei? Temos aqui 3 experimentos, tá? Eu tenho aqui, minha primeira, 1 grama de hidrogênio reage com 16 gramas de enxofre para formar H2S. 1 grama de hidrogênio reage com 3 gramas de carbono para formar CH4. Aí, meu terceiro, 84,21 gramas de enxofre reage com 15,79 gramas de carbono, tá? Para formar CS2. O que quer dizer essa lei? Que eu tenho uma massa fixa, né? Vocês podem perceber que eu tenho uma massa fixa, que é a do hidrogênio, ou seja, 1 grama de hidrogênio. Se vocês verem, 1 grama de hidrogênio, ela reage com 16 gramas de enxofre, certo? Aqui, ó, 16 gramas de enxofre e 3 gramas de carbono, tá? 1 grama de hidrogênio. E se vocês pegarem o enxofre e o carbono e reagirem, né, entre si, vou ter uma proporção de 84,21 por 15,69. Se você pegar essa proporção e dividir ambas por 5, né? Simplificar por 5, eu tenho uma proporção de 16
por 3. O que significa, então, com essa lei? Que, ao reagir o enxofre e o carbono, eles fizeram na mesma proporção, 16 por 3, com que se combinaram com a massa fixa de um hidrogênio, 1 grama de hidrogênio. Veja, precisou de 16 gramas de enxofre e 3 gramas de carbono, né, para reagirem com 1 grama de carbono. Isso quer dizer essa lei, que, segundo dois elementos, B e C, no caso aqui, enxofre e carbono, quando reagem entre si, essa proporção de massa ela é igual à proporção com os quais cada um desses elementos reage separadamente. Separadamente, 16 e 3 de carbono, com a massa fixa de um outro elemento, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, não sei o jeito que eu expliquei também fez sentido na cabeça de vocês, tá? Então, essa lei, ela levou o conceito de equivalência, tá? Entre as massas. No exemplo dado aqui, a gente precisa de 16 gramas de enxofre, 16 gramas de enxofre equivalem a 3 gramas de carbono, porque ambos reagem com 1 grama de hidrogênio, tá? Então, vou repetir de novo essa lei aqui. Tenho dois elementos, tá? A proporção das massas, segundo qual dois elementos, B e C, vou relacionar com o exemplo. No caso, enxofre e carbono, quando eles reagem entre si, a proporção das massas deles vai ser igual à mesma proporção, né? Que cada elemento reage separadamente com um elemento de massa fixa, tá? Ou seja, o meu hidrogênio. Qual que é a massa fixa do meu hidrogênio aqui? 1 grama. Então, 1 grama de hidrogênio, eu preciso reage com 16 gramas de enxofre e 3 gramas de carbono. E quando o enxofre e o carbono reagem entre si, a proporção de massas que eles vão utilizar para reagir vai ser 16 por 3, tá? A mesma proporção. Finalizando as leis ponderais, vamos dar início às leis volumétricas, tá? As leis volumétricas, a gente tem aqui as leis de Gay-Lussac, tá? Então, essas leis de Gay-Lussac referem-se às proporções com que os volumes gasosos reagem entre si, comparados à mesma temperatura e pressão. Então, veja aqui. Agora eu estou tratando de volumes e em estado gasosos, tá? Então, eu estou tratando de gases. Qual que foi o enunciado de Gay-Lussac? Os volumes de gases participantes de uma reação, medidos à mesma temperatura e pressão, guardam entre si uma relação constante e de números inteiros e pequenos, tá? O que significa isso? Olha só aqui o exemplo da formação do gás amônia. Para eu produzir 2 litros de gás amônia, eu preciso de 3 litros de gás hidrogênio mais 1 litro de gás nitrogênio, tá? Vejam que eu tenho uma proporção de 3 para 1 para 2. Como que eu encontro uma proporção? Né? Vamos pegar essa primeira fileira aqui. 3, 1, 2. Eu vou pegar o meu menor número, tá? No caso, 1 litro, e vou dividir todos por 1 litro. Então, 3 dividido por 1, 3. 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Achei minha proporção. E se eu quero calcular minha proporção na segunda fileira? 1,5, meio e 1. Fazer o mesmo esquema. Pego o meu menor número. Qual que é o meu menor número entre os três? 0,1 litro. Né? Meio litro. Então, eu pego 1,5 dividido por meio, 3. Meio dividido por meio,
1. E 1 dividido por meio, 2. Ou seja, eu vou ter, se vocês fizerem para todas as fileiras aqui, eu vou ter a mesma proporção, tá? Ó, uma relação constante de números inteiros e pequenos, tá? Vamos lá. Ah, vejam aqui também que vocês viram na lei de Lavoisier a conservação das massas. Aqui a gente não tem conservação dos volumes, tá? Olha só, 3 litros mais 1 litro era para dar quantos litros de produto? 4. Mas olha quanto que deu. 2 litros, tá? Então, aqui a gente não tem conservação de volume, porque uma mistura lá de gases pode tanto ter contração e expansão, tá? No caso aqui, contraiu. E como que eu calculo a contração aqui? Contração. Eu vou fazer o meu volume total dos meus reagentes menos o volume do meu produto dividido pelo volume total dos reagentes. Ou seja, qual que é a soma aqui do meus volume dos meus reagentes? 3 mais 1, 4. Menos volume do meu produto, 2. Dividido por 4. Ou seja, eu tenho uma contração de meio, ou seja, metade. É o que a gente pode ver. 3 mais 1, né, que era para dar 4, deu 2, ou seja, metade. Uma contração de metade. Tá, pessoal? Deixa eu ver se não estou esquecendo de nada aqui nas minhas anotações. Tá. Aí, para finalizar a aula de hoje, a gente tem a hipótese de Avogadro, tá? O Avogadro, ele tentou explicar as experiências de Gay-Lussac, tá? Então, o que ele tentou explicar essas experiências de Gay-Lussac? Ele mostrou, então, que, na realidade, os gases não eram átomos isolados, mas sim moléculas, com exceção dos gases nobres. Isso significa que os gases não seriam sempre formados por átomos isolados, mas que eles são moléculas, tá? E levou uma outra conclusão importante, tá? A mais importante aqui, que quando comparamos volumes iguais de gases diferentes, eles sempre terão a mesma quantidade de moléculas se forem observados em uma mesma condição de quê? Pressão e temperatura. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui, comparando volumes iguais, ou seja, 5 litros, 5 litros, 5 litros, de gases diferentes. Gás hidrogênio, gás ozônio, gás trióxido de carbono. Então, eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Né? Se vocês derem uma olhada, né, perceberem, nos 3 recipientes aqui, eles têm a mesma quantidade, né, a mesma quantidade de bolinha, né, que significa as moléculas. Só que eles vão ter a mesma quantidade de moléculas se eles forem observados em qual condição? Mesma condição de pressão e temperatura, ou seja, ó, temperatura 20 graus Celsius para todos e a mesma pressão para todos, tá, pessoal? E é isso, a aula de hoje, tá? Aí eu coloquei acho que uns 3 exercícios para a gente fazer junto. Também é super rápido, tá? Olha só. 20 gramas do reagente A combinam-se com 50 gramas do reagente B. Sabe-se que formam 15 gramas de produto X e uma certa massa de produto Y. Qual que é a massa desse produto Y? Primeira coisa que a gente faz é escrever a reação. Vamos lá. Meu reagente A mais meu reagente B forma meu produto X mais meu produto Y. Então, eu peguei essa reação aqui, ó. Peguei do enunciado, tá? Da questão. Só escrevi ela desse jeito. E quais que são as massas das minhas substâncias aqui? Ah, eu tenho 20 gramas de reagente A, 50 gramas do meu reagente B,
15 gramas do meu produto X e Y é a massa que eu quero achar, tá? O que a gente faz aqui? Pela lei de Lavoisier, o que a lei de Lavoisier fala para a gente? Que a massa total dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos meus produtos em um sistema químico fechado, tá? Então, se você somar aqui 20 mais 50, 70 gramas. Aqui, pela lei de Lavoisier, tem que dar 70 gramas também. Regra de 3, ou se vocês quiserem fazer por cabeça, regra de 3, olha só. Meu M, eu vou ter uma massa, né, uma massa de Y igual a 55 gramas. Né? Então, se você pegar 55 mais 15, eu vou ter 70 gramas. 70 gramas de reagente e 70 gramas de produtos, tá? Essa, super fácil, né? Lei de Lavoisier, 2 minutos, 3 minutos você já faz essa questão. Segunda questão. Quando o hidrogênio reage com o oxigênio para formar água, verifica-se que 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio forma 9 gramas de água. Né? Veja aqui, ó, 1 mais 8, 9. 9 reagentes. Então, aqui a gente tem uma conservação de massas. O que o exercício pede? Calcular as massas de hidrogênio e oxigênio para formar 36 gramas de água. Vamos utilizar o quê? A lei de Proust, né? A lei das proporções constantes. Ó, dá para você fazer de cabeça, raciocínio lógico, ou fazer regra de 3. Olha só que fácil fazer por raciocínio lógico aqui, ó. 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio formam 9 gramas de água. O exercício quer saber qual que é a massa de hidrogênio e oxigênio quando eu formo 36 gramas de água. Perceba que de 9 para 36, eu multipliquei o quê? Por 4. Então, basta multiplicar minhas massas todas por 4. Então, vou ter 4 gramas, 32 gramas. Essa é uma maneira de fazer por cabeça aqui. Qual que é a outra maneira? Regra de 3. 1 grama de hidrogênio forma 9 de água, x gramas de hidrogênio forma 36 gramas de água. Regra de 3, 4 gramas de hidrogênio. E para calcular o oxigênio, também regras de 3. Né? 8 gramas forma 9, x grama de oxigênio forma 36, que vai dar 32 gramas de oxigênio. Duas maneiras, o que vocês acharem mais fácil, mais rápido, super fácil, né, esse exercício. E, por último, tá tudo bem até aqui, até agora? Podem interromper se ficou com dúvida. Tranquilo. Tá? Deu para entender um pouquinho, né? Então, por último, o exercício 3 aqui, agora a gente vai tratar de volume, ó. Sabendo que 448 ml de monóxido de nitrogênio reage com 224 ml de oxigênio, formando, então, 448 ml de dióxido de nitrogênio, todos gasosos e nas mesmas condições. O que significa? Né? Mesmas condições, mesma temperatura e mesma pressão, tá? O que o meu item A pede? Ele quer a proporção entre os gases, tá? Segundo as leis volumétricas. Quais que são, né, escrevendo aqui, então, a minha reação química, né, monóxido de nitrogênio mais oxigênio, formando dióxido de nitrogênio, com as suas respectivos volumes, tá? Isso foi dado no enunciado, nada demais, só reescrevi. Então, o A, que é a proporção dos volumes. Qual que é a minha proporção? 448 ml, 224 ml e 448 ml. Como que eu calculo minha proporção? Lembre,
entre os três números aqui, entre os três volumes, eu pego o meu menor número, no caso, 224, e divido todos os volumes por esse menor número. Então, se eu dividir 448 dividido por 224, eu vou ter 2. 224 dividido por 224, 1. 448 dividido por 224, 2. Então, a minha proporção entre os meus volumes é de 2 para 1 para 2, ok? Fácil, item A, fácil. E o B? Que volume o oxigênio ele seria consumido por 20 litros de monóxido de nitrogênio? Ora, a gente já sabe que a proporção entre o monóxido de nitrogênio e oxigênio é 2 para 1, certo? Então, regra de 3. Eu quero saber qual o volume de oxigênio seria consumido por 20 litros de monóxido de nitrogênio. Então, qual que é o volume de oxigênio que vai ser consumido por 20 litros de monóxido de nitrogênio? Regra de 3. Ou seja, eu vou ter um volume de oxigênio de 10 litros. Não precisa converter ml para litro, nada. É só raciocínio lógico, regra de 3. Qual outra maneira que eu poderia resolver? De 2 para 20, eu multipliquei por 10. Então, de 1 para cá, eu tenho que multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10 litros, tá? Então, a aula de hoje, como eu falei, tá? Ela é rápida, tá, pessoal? Ela é curta, porém, são muitos detalhes, tá? Que demandam a atenção da gente. Não vou dizer que é uma aula tão fácil, mas também não vou falar que é uma aula tão complicada, tá? Ela vai uma demanda da atenção da gente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Até agora não, Pro. Então, se vocês forem reler o material e na hora também de fazer exercício, surgir dúvida, pode ir lá mandar no grupo, tá? Ou eu ou a Sara estamos ali para isso, tá, pessoal? Amanhã a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tá? Amanhã vai ser aula de estequiometria. Então a gente vai já um pouquinho mais hard o negócio, tá? Mas, como eu disse, também não é nada impossível. É um pouquinho mais complexo, tá? Eu está preparado já a aula, tá? Tentei trazer um pouquinho mais suave para vocês, mas eu acho que é isso, tá bom, pessoal? Como disse, aula curta de hoje, tá? Belezinha? Belezinha. Então, dispensado, então, da aula de Química. Ok, Vamos obrigada. descansar. Então, até amanhã, viu, pessoal? Para a aula de estequiometria, tá? Beleza. Grande abraço aí. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Boa noite. Boa noite. Até.